Falando em viagem, vou contar um babado aqui que saiu na Mônica Bergamo há pouco, dizendo que os aviões da FAB ficaram sem combustível. A gente vai um intervalo para quem está conosco na TV, a gente vai contar essa história aqui no YouTube, no canal do UOL no YouTube. Vai para lá que você consegue continuar ao vivo conosco. Olha só essa história aqui, ó. Acabou de sair na nossa rainha, a Mônica Bergamo. Aliás, a Mônica Bergamo mandou um beijo para nossa audiência. Ela não pôde estar conosco hoje aqui, mas ela mandou um beijo para nossa audiência, que a gente está sempre conectadinhos aqui com ela. Bom, ela acabou de trazer essa notícia dizendo que aviões da FAB para autoridades ficam sem combustível e ministros fazem fila para voar. É a crise chegando nas Forças Armadas. A penúria das Forças Armadas em 2025 já está obrigando ministros do governo Lula a encararem a dura realidade da fila dos aeroportos brasileiros. É que sem dinheiro, a FAB não está conseguindo abastecer a frota de 10 jatos que são utilizados por autoridades para viajar pelo país. Falta verba para manutenção também dos aviões da FAB. Olha essa notícia que está na página do UOL neste momento, também do jornal Folha de São Paulo, da coluna da Mônica Bergamo, falando sobre a crise financeira nas Forças Armadas, atingindo os aviões da FAB e atingindo assim as autoridades brasileiras que têm que ir para os aeroportos para pegar voo comum. A coluna da Mônica apurou que, do total de aviões, apenas 3 estão voando neste momento o tempo inteiro. Os outros 7 aviões da FAB acabam ficando a maior parte do tempo no solo, no chão. Ministros que não estão no topo da escala de prioridades não têm conseguido fazer suas reservas de voos para os seus deslocamentos, o que tem causado uma chateação. Então, hashtag chateados com isso. Alguns chegam a reclamar. Eu adoro o Ronilson. O Ronilson, ele fica reagindo às minhas falas aqui, acho maravilhoso. Hashtag chateado, é verdade. Tipo assim, poxa, eu quero um avião da FAB, que eu tô indo lá para o Rio de Janeiro, aí, não é prioridade, não tá, vai ter que ir para o aeroporto. A lei que estabeleceu o uso de aeronaves faz uma lista das autoridades que podem utilizar. Ministros como o ministro da Justiça, ministro da Fazenda, Casa Civil e Defesa estão na lista de prioridades. O resto, aeroporto. As autoridades, como os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo, têm igualmente preferência também na fila. Eles também são prioridade. Já os demais têm que aguardar até um avião ficar disponível. O que tem sido cada vez mais difícil, né? Segundo as autoridades do governo. O Ministério da Defesa foi um dos mais afetados pelos cortes promovidos pelo governo, como a gente sabe. O corte lá na pasta foi de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Estamos de volta para quem está chegando conosco na TV. A gente está falando sobre a penúria nas Forças Armadas, o que está afetando os voos da FAB e os ministros do governo Lula não estão conseguindo pegar voos da FAB para fazer seus deslocamentos, somente aqueles que são prioritários, que estão na lista de prioridades, Fazenda, Casa Civil, da Justiça. O resto tem que ir para o aeroporto, encarar a fila porque não tem combustível para voar. E aí, hein, Ronilson? É a vingança? É a vingança do brasileiro para os ministros do governo Lula, é isso? Eu fiquei imaginando os ministros que têm que ir para o aeroporto com cara de Odete Roitman, né? Tipo, isso é uma humilhação, né? É um país muito subdesenvolvido que uma autoridade do executivo não pode voar num avião particular, tem que se submeter, se sujeitar a ir para um aeroporto, dividir fila, esperar para ser chamado. É uma falência nacional, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que isso é um pouco o esboço, né, da nossa crise. Não sei nem se dá para chamar de crise, né? Por que falta combustível, né, para os aviões da FAB? Não tem a ver só com uma questão financeira, né, da falta de recursos, mas também pela intensidade do uso, né? O quão usado é os aviões da FAB, e é todo um debate em torno da necessidade de se usar os aviões da FAB para tudo, né? Para
por motivos que não passa pelo nosso crivo, não é debatido com a população, a gente não sabe o que é importante e o que não é. É uma manutenção de privilégio totalmente desnecessária em muitos casos. Eu não vou colocar totalmente não, mas em muitos casos totalmente desnecessário. Os ministros já têm os privilégios, né, de entrarem como prioridade nos aviões comuns, ministros e parlamentares. É claro que há casos que são importantes, mas com certeza isso passa por um uso demasiado, né, que é mais uma manutenção de privilégio do que uma necessidade. Interessante, né? Muito boa essa coluna da Mônica Bergamo aqui falando sobre essa situação nas Forças Armadas, né? O uso dos aviões da FAB sempre causa polêmica e discussão. Deveriam usar, não deveriam usar? Eles deveriam usar aviões comuns, não deveriam? E agora, com o corte de gastos, faz com que os ministros tenham que ir para os aeroportos. Como é que você vê esse corte lá no Ministério da Defesa, Josias, esse impacto que tem no transporte de ministros? A falta de dinheiro para abastecer avião da FAB é uma evidência de que o orçamento nacional está infectado, né? Alguma coisa não está funcionando adequadamente. Ninguém deseja que as Forças Armadas fiquem desarmadas a esse ponto, sem dinheiro para o combustível, né? Mas pode haver aí um efeito benfazejo, positivo, né? Isso pode forçar certos ministros a passarem pelo teste do hangar do aeroporto. Alguns ministros vão ter que se submeter àquela fricção produzida pelo contato entre as autoridades e a contrariedade dos brasileiros que pagam os seus salários, né? Então é bom que certos ministros enfrentem esse contraditório do hangar. De resto, Fabiola, esses aviões da FAB, esses jatos da FAB, vêm sendo utilizados de forma pouquíssimo criteriosa. Ainda outro dia, discutíamos aqui, ou debatíamos aqui, uma revelação que foi feita de ministros do Supremo Tribunal Federal que utilizam as asas da FAB em segredo. Já nem divulgam mais os nomes, os trajetos, e verificou-se que a FAB está transportando togas supremas em segredo. Isso potencializa a percepção de que não há privilégio mais delicioso do que gastar o dinheiro dos outros, né? E talvez seja bom também para alguns ministros do Supremo, para que a FAB comece a negar, olha, talvez seja melhor vocês pegarem o avião de carreira, né? Alegou-se que os ministros do Supremo precisam garantir a sua integridade física e a transparência, né? No serviço público, essas regalias temporárias acabam se tornando prerrogativas institucionais, permanentes. Uma vez institucionalizado, o privilégio vira quase como uma religião, né? Então é preciso também questionar esse tipo de privilégio que vira dogma, né? E o Supremo também, alguns ministros do Supremo não podem ficar lá numa redoma. A Força Aérea Brasileira não é a casa da sogra. Os ministros precisam também se submeter a essa fricção, a esse teste do hangar de aeroporto. Eles têm lá a segurança particular, tem guarda-costas. Por que não podem frequentar também os aeroportos? Então, não é boa essa sensação, Fabiola, de que o governo não tem dinheiro nem para abastecer os aviões da FAB. Mas tem sempre um efeito colateral que pode ser positivo. E eu acho que o retorno de autoridades aos hangares de aeroportos pode ser uma coisa muito boa, até para sentir o pulso da sociedade. E a sociedade não está na rua pegando em armas, mas a irritação com certos privilégios, a irritação com certos procedimentos, ela existe. E se as autoridades forem ao hangar, talvez percebam que o seu comportamento não está agradando a sociedade brasileira.